Oi, é com muita alegria que eu tenho feito parte do grupo Mulheres que Fazem Acontecer e poder participar da Semana de Psicologia, trazendo conteúdo para vocês sobre saúde mental e saúde emocional. Eu sou a Natália Cunha, eu sou psicóloga e eu falo diariamente sobre saúde mental e emocional no perfil do Instagram, que é o @consigoser. Eu convido você a me seguir por lá. E eu estou aqui hoje para conversar com vocês, mulheres, sobre o estresse, e principalmente sobre o estresse emocional e a interferência dele nos relacionamentos. Eu trouxe a apresentação compartilhada com vocês porque é um material com muita informação, então acredito que a leitura vai facilitar vocês acompanharem a nossa conversa. E fiquem à vontade para poder printar as telas que acharem interessante, para poder compartilhar esse material com quem vocês acham que vão se beneficiar também com esse conteúdo. Então, a gente vai começar a falar sobre o estresse. O que é o estresse? O estresse, ele é uma reação natural do nosso organismo quando ele se vê diante de uma situação que ele considere perigosa. Então, quando o nosso organismo entende que ele está correndo algum risco de morte, ele vai ter reações físicas, biológicas, fisiológicas, mentais, hormonais, para poder preservar a nossa vida. Só que essas reações, elas vêm com a intenção ou de lutar contra esse agressor, possível agressor, ou de fugir dele. Então, são reações que muitas vezes são desconfortáveis hoje em dia, né? Que é o coração dispara, dá um frio na barriga, a gente tem uma tensão muscular, a boca fica seca, a respiração fica ofegante. Então, hoje são situações, são reações que a gente não considera tão confortáveis. Mas, no primeiro momento, elas acontecem para poder preservar a nossa vida de algum perigo que o nosso organismo considere que esteja acontecendo naquele momento. Esse perigo ele pode ser tanto real, quanto um animal em nossa direção, ou a gente está a ponto de sofrer um assalto ou um acidente, ou pode ser um perigo imaginário, um perigo que a gente acha que vai acontecer, mas que está só na nossa mente. Né? Então, no primeiro momento, o estresse ele é visto como um fator de proteção. Ele é um aspecto positivo para a gente. Né? Ele é uma defesa natural aos estímulos que acontecem à nossa volta. Né? É o estresse que prepara a gente para a nossa ação. Então, quando a gente está andando na rua, e de repente passa uma bicicleta perto da gente rápido, a gente dá aquele pulinho para o lado, né? Foi o estresse que fez isso. A gente não precisou pensar para fazer isso. Se precisasse pensar para fazer isso, às vezes não daria tempo, sofreria um acidente. Então, o estresse ele tem essa questão de preparar a gente para a ação. E aí a gente pode pensar em ações corriqueiras do dia a dia mesmo. Por exemplo, para gravar esse vídeo para vocês, eu tive que me organizar em gravar de madrugada, porque eu moro num lugar muito barulhento. Se eu fosse gravar durante o dia, eu ia ter que gritar muito, vocês não iriam entender nada. Barulho de carro, de gente conversando, de cachorro latindo. Então, eu tive que usar o estresse que eu tive para poder preparar esse material, ele me fez ficar bem agora de madrugada, para eu conseguir estar disposta para gravar para vocês. O estresse inicialmente também, ele melhora o nosso desempenho intelectual, a memória, o aprendizado. Então, se ele está ali para a gente poder adaptar aquela situação, a fim de preservar a nossa vida, né, ele tem também que trazer questões cognitivas importantes para a gente poder estar bem mentalmente. E, em certos pontos, nos torna mais sociáveis, né, porque para nossa proteção, às vezes é necessário a gente interagir com outras pessoas, buscar outras fontes de apoio. E ele também, no primeiro momento, fortalece o nosso sistema imunológico. Né? Então, a gente tem que estar bem fisicamente para poder reagir a essas situações e passar por elas de forma natural. Acontece que, hoje em dia, os nossos estressores, eles são tanto estressores que a gente considera eminentes, né? Situações de perigo, trânsito, alguma discussão, quanto situações que não são tão visíveis, então perceptíveis. Então, o nosso corpo ele sofre pequenos estresses o tempo todo.
E alguns deles a gente consegue passar com muita naturalidade, consegue sair deles de forma muito adaptável, e outros nem tanto. Esse que a gente não consegue passar de forma tão natural, eles vão é como se eles ficassem acumulando no nosso organismo. Então, nosso organismo começa a sofrer os efeitos negativos do estresse, que é quando a gente começa a dar uma atenção para eles. Só que antes de chegar naqueles efeitos negativos que a gente já conhece tanto, vai falar daqui a pouco, a gente tem que começar a prestar atenção, tem alguns sintomas sutis do estresse também, alguns sintomas que começam, quando ele começa a aparecer, a gente já começa a ter algumas alterações, né? Por exemplo, a gente começa a ter desinteresse em atividades que não necessariamente estão ligadas à causa do estresse. Então, se meu fator de estresse pode ser o trabalho, mas eu continuo indo para o trabalho normalmente. Mas aí na minha casa, aquele livro que eu gostava de ler no fim do dia, eu já não tenho mais paciência para ler aquele livro. Eu já não consigo mais sair para passear com alguém, porque eu já sei que vou ficar nervosa, vou ficar tensa, né? Então eu começo a achar que o problema tá ali onde eu não tô querendo, não tô mais querendo fazer aquela atividade, né? Mas não necessariamente isso acontece. Um outro ponto que começa a mostrar que a gente está mais ansioso é quando nossos relacionamentos pessoais eles começam a ficar mais complicados, né? Então, se a pessoa está mais estressada, a energia dela está em preservar o corpo dela, em readaptar aquela energia que ela dispôs para a normalidade, né? Às vezes ela não vai estar emocionalmente disposta a ter um bom relacionamento pessoal. Então, os relacionamentos pessoais começam a ficar complicados também. A gente passa a ter uma sensação de estar doente, né? Ah, estou com aquela sensação de febre, eu acho que eu estou com alguma coisa, é alguma dorzinha aqui, né? É alguma sensação que a gente começa a ter, mas que não necessariamente tem algum distúrbio. A gente chega até às vezes a ir no médico fazer um exame, mas não tem nada, é só uma sensação de que está doente. E a nossa sensação de risco, ela fica alterada. Por quê? A gente passa a se fixar muito naquilo que a gente considera um estressor, aquilo que a gente acha que vai trazer algum problema para a gente. E não passa a perceber ao nosso redor. Então, por exemplo, se eu acho que o meu estressor é o meu vizinho que tem um volume de música alta à noite, eu vou ficar sempre mais atenta a ele quando for aquele horário. Eu não vou ficar atenta que às vezes na minha casa tem um lugar que eu consiga não ouvir esse som tão alto, ou que eu passei um dia super tranquilo e produtivo. Não, eu vou focar a minha energia toda naquele horário que o vizinho vai chegar e vai ligar o som. E aí eu passo a ter essa sensação de estresse regularmente, é como se isso ainda ficasse, meu corpo precisasse ficar reagindo a essas sensações, né, a esses estímulos, mesmo que no primeiro momento eles não estejam ali necessariamente. E aí, a gente tendo essas reações do estresse, né, passando por situações que a gente considera estressantes, perceptíveis ou não, né, mas que vão ficando de forma mais permanente, a gente começa a ter os sintomas físicos. É quando a gente começa a atentar que as coisas não estão tão bem assim para a gente. Então, no nosso corpo pode começar a aparecer manchas roxas, nossas fezes pode ficar alterada, né? Aquela come e o intestino já solta, necessidade frequente de urinar, boca seca, a imunidade fica baixa, aparece aquelas doenças autoimunes, herpes ou alguma outra alergia, tensão muscular, problemas gástricos, queda de cabelo, acne. Só que muitas vezes esses sintomas, eles não vêm todos ao mesmo tempo. Então, se eu começar a ter problemas de pele, eu procuro quem? Um dermatologista. E eu vou tratar aquele problema de pele. Só que aquele problema de pele, ou ele vai se estendendo, ou associado àquele problema de pele, eu começo a ter dor de cabeça. E aí, dor de cabeça, eu procuro, às vezes, um clínico. E aí, eu começo a ter problemas gástricos. Aí, eu vou no endócrino. Então, a gente começa, às vezes, a tratar os sintomas do estresse de forma pontual, como se fosse realmente um problema daquela área. E aí, só quando às vezes alguém atenta que a gente está com esse monte de sintoma, ou que a gente mesmo se atenta que as coisas não estão tão legais assim, que a gente começa a olhar para fora do nosso corpo. Né? Será que isso realmente está acontecendo primeiramente no nosso corpo? Ou será que é uma reação a alguma situação que eu estou passando? E o meu corpo está reagindo àquela situação, não necessariamente a uma doença que está acontecendo comigo. Então,
mas a gente começa a ter atenção que uma coisa não está bem quando vai para o corpo, não é emocional. E aí, a gente começa a trazer, então, para a gente, né, vendo essa questão do corpo, quando eu começo a perceber que, tem alguma coisa estranha, então, o que, que pode estar acontecendo? Quando algum médico se atenta para a gente que pode ser alguma questão emocional, então eu vou no cardiologista porque meu coração está disparado. Eu saí de lá com um antidepressivo, eu saí de lá com um remédio para ansiedade, né? O remédio para pressão mesmo eu não precisei. E a gente começa a atentar que pode ter alguma coisa acontecendo. E aí, basicamente, a gente começa a entender que são dois tipos de estressores para a gente. São os estressores externos e os estressores internos. Os externos, né, é o que está fora do nosso corpo. Então, são as relações mal resolvidas em casa, no trabalho, na família, com amigos, né, perdas, seja de trabalho, seja de morte, seja de um relacionamento, dificuldades financeiras, excesso de trabalho, sofrer preconceitos, aposentadoria, que no primeiro momento pode ser uma coisa boa, algumas mudanças, como mudança de trabalho, mudança de casa, mudança de relacionamento, casamento, nascimento de filhos, né? Doenças. Então, são situações que às vezes elas vêm de fora, né? E interferem na nossa vida. E aí, pegando o gancho em falar em um estressor externo, que a gente tem sofrido hoje em dia, né? Qual que é o nosso cenário atual hoje? Né? De março para cá, como que tem sido a nossa vida? Quais adaptações a gente precisou fazer para poder estar vivo hoje? A gente está passando por uma pandemia que causou tantas mudanças na gente, mudanças na nossa forma de relacionar, mudanças nos nossos hábitos de higiene, nossa forma de trabalhar, nossa forma de estudar, nosso lazer. Se a gente pensar, a vida que a gente tinha até o comecinho de março, né, hoje, né, que já as coisas estão tentando voltar ao normal, a gente já tem uma adaptação em relação a isso. Mas olha quantas mudanças a gente passou. E a gente passou de forma tranquila ou a gente passou de forma estressante? De forma que às vezes a gente se sentiu mal, ou achou que não ia dar conta, ou às vezes desenvolveu até alguma doença, algum transtorno emocional, ou alguma doença física mesmo em relação a esse estresse que o organismo sentiu. E se a gente parar para pensar, né, cada pessoa reagiu de um jeito. Então, eu reagi de um jeito, meus amigos reagiram de outro, vocês reagiram de outro, os familiares de vocês reagiram de outro. Por quê? Porque a forma com que a gente reage ao estresse, a forma com que a gente tenta se adaptar a essa situação estressante é individual, depende de cada um, depende dos nossos recursos internos para poder passar por essas situações. Né? E por isso que é importante a gente sempre falar do estresse, a gente ter sempre estratégias, entender que ele acontece, para ele não ir devagarzinho minando o nosso dia, não ir devagarzinho atrapalhando a gente, deixando a gente adoentado, né, até a gente dar conta que é uma situação, né, de adaptação que a gente precisou fazer em algum momento e que ela não foi tão bem feita assim, que o nosso corpo entrou em sofrimento. Né? E a gente está no momento agora que a gente está passando por isso. Né? E aí a gente pode perceber que a gente conversou com várias pessoas sobre o Covid, como que ele está atuando na nossa vida, quais são as nossas expectativas, quais são os nossos medos. Então, faz sentido para você eu falar tudo isso em relação à questão do estresse. Não faz? Então, vamos voltar lá para os estressores. Então, os estressores internos, né? E aí tem a ver com isso que eu comecei a falar, com cada um, como que cada um lida com as próprias situações, como que cada um interpreta a própria vida. Então, os estressores internos é a própria personalidade, a forma com que aquela pessoa se relaciona com as pessoas, se ela tem um pensamento mais negativo, um pensamento mais pessimista, se é uma pessoa com muitas ideias pré-concebidas, tem um pensamento mais rígido. E as pessoas com esse pensamento mais rígido, elas tendem a ser mais estressadas também, porque elas são mais difíceis de fazer essa readaptação
para nova situação que aquela situação está demandando da gente. Pessoas que tendem a ser muito perfeccionistas, né, que não gostam de ter falhas. Sentimentos, né, como medo, ciúmes, aquela sensação de pressa que a gente tem de sempre correr contra o relógio. Então, hoje a gente sofre influência, né, de estressores externos e de estressores internos. Mas independente, né, de qual seja, esses estressores eles têm mexido não só com o nosso físico, né, com o nosso organismo físico, ele tem mexido também com a nossa saúde emocional. E aí é onde entra o estresse emocional, que é uma resposta do nosso organismo, então, na nossa saúde mental. Então, como que a nossa saúde mental, como que a nossa mente, ela tem passado, né, ela tem sido afetada por esses agentes estressores. E aí, da mesma forma, né, no primeiro momento, tem um aspecto positivo, mas se essas situações elas não forem bem resolvidas, se essas situações elas ficarem, a gente precisar ficar remoendo, achando que não tem saída, elas começam também a trazer sintomas negativos, né? E aí vem essa montoeira de sintoma aí. Sensação de inferioridade, insatisfação, ansiedade, um cansaço contínuo, variação de humor, baixa autoestima. Então, dá um print nessa tela aí para depois você ler com calma. Né? Aumento de peso, medo, tristeza. Então, o nosso corpo ele passa a afetar não só fisicamente, mas também mentalmente, psicologicamente. E pode ser quando a gente começa a não dar conta desse estresse emocional, ele ficar em excessivo, que aí depois começam a vir as doenças como transtorno de ansiedade, depressão, de repente transtorno, um estresse pós-traumático. Então, é importante que a gente esteja sempre atento a essas questões de estresse. Né? Ele começa primeiro com o modo de preservação. Então, se eu estou sentindo esses sintomas, se eu estou entendendo que as coisas não estão, se está fazendo sentido para você tudo isso que eu estou falando, né? Começa a perceber o que pode estar na sua vida que você precisa fazer uma readaptação e que ainda não foi tão bem feito assim, né? Seja ela em que aspecto for. E aí entra a questão do estresse emocional e os relacionamentos, né? Então, se o nosso corpo ele está passando por tantas mudanças, se o nosso corpo está tendo que se readaptar a tantas coisas, né? A nossa energia está toda onde? Nessa adaptação. Então, a gente tende a ficar mais irritado, mais impaciente, menos compreensivo com as coisas ao nosso redor. E aí, ao lidar com outras pessoas, né, ou às vezes ao lidar com a gente mesmo, nosso próprio relacionamento, a gente começa a não lidar de forma tão saudável. Né? Então, as nossas dificuldades de relacionamento, né, elas podem acontecer não porque a gente não tem nada a ver com aquela pessoa, ou porque aquela pessoa necessariamente fez alguma coisa para a gente, mas pode ser com como nossa emoção, nosso estresse emocional está afetando a nossa forma de interpretar, de lidar com as situações naquele momento e causam essas dificuldades de relacionamento. E um outro viés também que a gente precisa considerar é que alguns relacionamentos eles podem também ser fontes de estresse. Alguns relacionamentos a gente pode considerar como abusivo, ou a gente chama de relacionamentos tóxicos. Então a gente também tem que ficar atento se a gente não está dentro de algum relacionamento assim, seja um relacionamento afetivo amoroso, ou de amizade, ou dentro da própria família. Então é importante que a gente fique atento aos relacionamentos, né? E começou a ter algum problema de relacionamento, começou a ver que está com dificuldade em conversar com alguém, de conversar com os amigos, conversar com a família, né? Opa, né? Será que a questão é o outro ou será que a questão está aqui dentro e eu ainda não percebi? Então, acaba que o nosso assunto principal, né, que é o estresse emocional e os relacionamentos, é uma conclusão, né, assim, um compilado de tudo que a gente já falou. A gente tem que ficar atento a isso tudo, porque a gente não lidando bem com o nosso estresse, as nossas relações elas vão ficar afetadas necessariamente. Né? Ou a gente começa
inclusive, a afastar das pessoas. A gente começa a ficar emocionalmente fechado. Se é difícil eu me relacionar, né? Se eu não estou me sentindo bem, não estou me sentindo capaz, eu começo a me afastar das pessoas, né? A fim de me proteger. E aí também vou causar um problema de relacionamento. Que às vezes a pessoa ela não vai compreender que eu estou com um problema emocional. Ela vai achar realmente que eu estou querendo me afastar dela. E aí vão criando problemas e problemas e problemas. Tudo isso começou, às vezes, porque você precisou acertar um horário novo no trabalho e está com dificuldade de transporte naquele momento. Essa adaptação entre o transporte que você precisa pegar, né, precisa fazer para poder chegar no trabalho no horário certo, né, está te causando tanto estresse que está atrapalhando tudo. Então, o que é importante? Né? A gente começar a enfrentar esse estresse. Entender que ele vai acontecer. A gente, ao longo dos dias, ao longo da vida, a gente passa por situações de adaptação o tempo todo. Né? Então, agora de março para cá, a gente fez uma super readaptação. Né? A gente teve que mudar a nossa vida em aspectos muito amplos, né? Mas em aspectos muito sutis também. E cada pessoa, como a gente já falou, ela vai reagir de uma forma diferente. Então, as estratégias para o enfrentamento do estresse, elas podem ser faladas de uma forma geral, mas cada pessoa vai fazer aquela estratégia que ela achar que vai ser necessária para ela, que ela vai dar conta de fazer. Né? E as estratégias elas podem ser tanto aprendidas ao longo da vida, então ela pode ser ensinada às crianças, né? A gente pode observar uma pessoa fazendo determinada coisa, né? E aí a gente trazer para a nossa vida também, ou elas podem ser ensinadas. Então hoje a gente tem vários livros que falam sobre o estresse, palestras como essa que a gente está fazendo hoje, tem o processo terapêutico, né? Que é um dos mais eficientes, você ir para psicologia, para psicoterapia, para poder fazer uma abordagem específica sobre o tratamento do estresse. Então, o estresse não é porque hoje você está estressado e está num nível que você acha que não vai ter saída mais, né? Que realmente não tenha. É você ter essa disposição para entender sobre o que está acontecendo, para poder passar por isso, poder se adaptar à sua nova situação. E, né, com isso é importante buscar ajuda de pessoas de confiança também. Né? Às vezes você não vai ainda sentir confiança em procurar um profissional, mas você tem um amigo de confiança, alguém da família, que você pode começar a conversar sobre isso que está acontecendo com você. Né? Só da gente falar sobre as coisas, às vezes elas clareiam mais para a gente, que quando elas ficam só na nossa mente. E aí, a gente vai falar então sobre algumas estratégias, né? Coisas práticas, então, para poder lidar com o estresse. Estratégias de curto prazo. O que são estratégias de curto prazo? Aquela estratégia que a gente faz quando a gente está sentindo o estresse naquele momento. Então, se agora eu estou mais agitada, estou tensa, estou preocupada, né? Eu vou então buscar uma estratégia que me traga esse relaxamento, né? Que me traga essa solução para agora. E aí, a estratégia que a gente considera muito eficaz nesse momento. Parar, respirar calma e profundamente. Né? Então, é simplesmente parar e respirar. Né? E aí tem até uns videozinhos no YouTube que fica lá, inspire, expire, uma bolinha que abre e fecha. É isso mesmo. Respiração hoje ela dá conta de quase que todo o nosso controle emocional e corporal. A gente pode buscar nesse momento também, né, de pico do estresse ali, da tensão, o relaxamento físico e mental. Então, naquele momento eu posso parar, eu posso sentar, eu posso ligar uma música tranquila, eu posso me desligar daquela situação ali. Eu estou no ambiente de trabalho que eu estou super estressado naquele momento. Eu posso, às vezes, ir no banheiro, ligar uma musiquinha rapidinho, ou dar uma respirada, para dar uma aliviada ali na minha mente e no meu corpo. Né? Nesse momento é legal buscar alimentação saudável, ou pelo menos evitar aqueles alimentos que a gente considera estimulantes. E acredito que na palestra da Thalita, né, vocês devem ter já ouvido um pouquinho sobre isso, né, o café é um alimento estimulante. Então, se nesse momento de estresse a gente tomar uma coisa que estimula mais, a gente vai ficar mais agitado ainda. Então, é evitar café, né, e buscar alimentos, né, na alimentação, alimentos mais saudáveis. E exercício físico.
né? E a gente pode falar, né? A gente ouve pessoas falando, ai, estou muito tenso, preciso correr, né? Ai, estou muito tenso, vou para academia fazer uma musculação, pegar um peso. Porque nesse momento, esse desgaste físico, ele ajuda muito a liberar essa tensão, a liberar essa carga que o estresse liberou naquele momento no nosso organismo. Mas aí, né, isso vai acontecer diariamente, né? E pode chegar a um ponto que essas estratégias de curto prazo não façam tanto efeito mais. Então, é muito importante, mais do que as de curto prazo, a gente buscar estratégias de longo prazo. O que são as estratégias de longo prazo? Né? É primeiro identificar a fonte estressora. Então, tem que saber o que me estressa. Né? É um cachorro latindo, é uma música alta, é o trânsito, é o meu relacionamento afetivo, o que me estressa? Porque isso vai acontecer todos os dias. E não necessariamente pode ser um estresse negativo, pode ser um estresse positivo também, mas ele vai acontecer. Então tem que ter consciência dele. Pelo menos aqueles que se repetem. Tendo essa consciência, você vai analisar se ela pode ser eliminada da sua vida, né? Ou se ela precisa permanecer na sua vida. Então, ela pode ser eliminada. Então, eu vou buscar recursos para que ela seja eliminada, então, para que eu não tenha mais ela. Então, relacionamento tóxico. Eu posso eliminar ele da minha vida. Então, eu vou buscar recursos emocionais para que eu possa sair daquele relacionamento que está me trazendo aquele estresse. Mas, às vezes, vai ser um estresse, uma fonte estressora, que eu não posso me livrar dela. Né? De repente, um filho, né, que naquele momento me estressa muito. Eu não posso me livrar do meu filho, né? Não seria legal. Então, a gente vai aprender a lidar com essa fonte estressora, né? E aí, com várias outras estratégias, aí entre as estratégias pessoais, né? Mas principalmente com essa reestruturação mental, reestruturação cognitiva, a forma com que a gente vê a situação vai ajudar a gente a lidar melhor com esses estresses que a gente não pode, esses estressores que a gente não pode desfazer, e principalmente criar uma estabilidade emocional. E aí onde entra a inteligência emocional, que vocês ouviram com a Ana Paula na segunda-feira, que é super importante, por isso que ela começou a nossa semana de psicologia com esse tema, porque hoje a inteligência emocional, ela comanda praticamente tudo na nossa vida. Então, quem não assistiu, vai lá assistir. Quem já assistiu a palestra da Ana Paula, assiste de novo, que é importante a gente sempre saber sobre a inteligência emocional, conhecer as nossas emoções. Né? E aí, para a gente poder ir finalizando nossa conversa, né? Outras recomendações para a gente poder superar melhor o estresse, passar melhor por essas situações estressoras ao longo do nosso dia. Né? Que é ter uma atitude positiva diante da vida, né? Buscar pela solução, ao invés só de reclamar do problema. Ter momentos de lazer, ter momentos de contato social. Nós somos seres sociáveis, a gente precisa ter esse contato social. Começar a refletir sobre as nossas prioridades. Lembra lá sobre as nossas prioridades. O que a gente quer fazer, o que a gente quer alcançar. Né? Aprender a controlar a nossa pressa. Né? Então, como que a gente está lidando com o tempo do relógio? Né? Como que a gente está lidando com essas questões do fazer? A gente vive numa situação hoje muito dinâmica, né? A informação ela chega muito rápida, mas a gente é humano, né? A gente se desloca num tempo mais lento. Então, como a gente lida com essa questão do tempo? Né? E passar a curtir o nosso processo de ser, de existir. Né? Então, eu sou a Natália, eu gosto disso, eu tenho meu tempo, eu tenho as minhas qualidades, né? E eu não sou só aquela pessoa que faz, aquela pessoa que trabalha, aquela pessoa que está disponível ali para todo mundo, né? Eu principalmente estou disponível para mim primeiro, né? E aí entra aquela metáfora da máscara do oxigênio do avião, né? Você só consegue colocar você primeiro coloca em você para então você poder ajudar o outro. Você tentar ajudar o outro sem cuidar de você primeiro, né? Você não consegue fazer nada. Você, né? Então é possível primeiro a gente olhe para a gente dê atenção para gente, para poder então ter uma vida melhor, mais saudável, poder ser a nossa melhor versão, não é mesmo? E aí, né? A gente já vai finalizando o nosso bate-papo, né? A nossa palestra.
Eu estou disponível, né, no meu Instagram, como eu já falei, no Consigo Ser. Eu estou no grupo também do Mulheres que Fazem Acontecer, então vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, podem falar comigo no grupo do Instagram. Eu espero que esse conteúdo de hoje contribua de alguma forma para vocês, que ajude vocês, que ajude as pessoas à sua volta, que eles possam ter uma melhor qualidade de vida, tá? Continue aproveitando a semana de psicologia, foi preparada com muito carinho para vocês, com conteúdos que a gente imagina que vai contribuir no dia a dia de vocês. Tá bom? Então, muito obrigada pela atenção. Até mais.